Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a União Europeia. A União Europeia é um organismo internacional importantíssimo, composto aí de 28 países. Tem expressiva influência em organismos internacionais como Nações Unidas, que é a ONU, e também a Organização Mundial do Comércio, que é OMC. Perceberam que eu coloquei embaixo o lema. Esse lema é o lema da União Europeia, unidade na diversidade. O que a gente entende sobre isso? Eles têm que estar unidos mesmo diante de opiniões contrárias, e é necessário para que avancem. E por eles terem esse lema, é o maior bloco econômico do mundo, com uma economia que apresenta um PIB próximo ao dos Estados Unidos. Qual o objetivo do bloco? Bem, não é apenas um objetivo comercial, mas também político, monetário e social. O bloco tem enfrentado muitas dificuldades em decorrência das turbulências do capitalismo internacional. Isso já tem acontecido já tem um tempo atrás. E essas dificuldades elas começaram a ocorrer desde 2008 e também 2009, com a depressão aí do capitalismo dos Estados Unidos. E mais tarde, a crise que se abateu sobre o continente europeu, isso em 2010 e 2011, refletindo até os dias atuais. E como surge aí a União Europeia? Bem, após séculos de disputas internas e de sofrer com duas guerras, os países da Europa Ocidental imaginaram que seria melhor para todos substituir a competição destrutiva pela cooperação econômica. Vale lembrar que antes dessas guerras, a Europa tinha sua posição histórica no cenário econômico e mais tarde, após essa guerra, a Europa acaba perdendo esse prestígio hegemônico, né, para duas superpotências que emergem, que são os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, lideranças europeias perceberam que era conveniente a união de esforços nacionais para que o continente se recuperasse, o poderio e também o prestígio perdidos após a Segunda Guerra Mundial. Um ano antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Benelux, composto de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. O objetivo da criação do bloco foi o de fortalecer economicamente os países membros, ampliando as trocas comerciais entre eles. Outro embrião da União Europeia foi o SECA. Vamos entender o que foi isso. Antes, a França e a Alemanha viviam em pé de guerra, isso mesmo. Qualquer iniciativa de uma aproximação continental mais abrangente teria de começar com uma reconciliação entre esses dois países, que é a França e a Alemanha. E isso porque esses dois países sempre foram adversários que mantinham pendências históricas na região fronteira, envolvendo províncias ricas em minerais e indústrias. Derrotada na guerra, a Alemanha foi obrigada a devolver para Alsácia-Lorena aos franceses. A região metalúrgica do Sarre, entretanto, foi mantida sob o domínio dos alemães, apesar das pretensões da França. Só que em 1950 foi formulada uma proposta conciliatória inovadora por Robert, então ministro francês de Relações Exteriores. Ele vai fazer uma grande obra aí para poder reconciliar esses dois países. Então, houve um acordo. O acordo foi viabilizado com a criação, em 1951, da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que é o SECA, que reunia 6 países. Sabe quais são? Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, ou Benelux, França, Alemanha e Itália, ou seja, houve reconciliação desses países. A ideia que inspirou a criação da SECA se fortaleceu e deu origem à Comunidade Econômica Europeia, que é o CEE, em 1957, pelo Tratado de Roma. E aqui nós temos o Tratado de Roma, reunindo os mesmos países da SECA à CEE, constituiu um mercado comum com livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. E a partir da década de 1990, pela Convenção de Schengen, acho que é assim que se fala, assinada em 1990 com base no Acordo Prévio de 1985, a circulação de pessoas também se tornou livre entre os países cada vez mais, ou seja, cada vez maior,
de países da comunidade, no que ficou conhecido como Espaço Schengen. Em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor no ano seguinte. O propósito desse tratado era aprofundar a integração econômica entre os países e estabelecer também a união política e monetária, com a criação de uma moeda única até o fim do século XX. Ao mesmo tempo, o nome da comunidade foi substituída para a União Europeia. Sim, na época formada por 12 países. Desde então, mais 16 países ingressaram no grupo, que totaliza, assim, 28 membros. Albânia, Turquia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Islândia são países candidatos a ingressarem no bloco. E detalhe, os países que fazem parte desse bloco, eles precisam seguir uma Constituição, a Constituição Europeia, por conta da resistência de algumas nações. E eles começaram a temer, e aí precisaram criar o que a gente vai chamar de Constituição Europeia. Só que essa Constituição foi formulada em uma versão simplificada, tá? Então, o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em outubro de 2009. Agora vamos entender essa organização político-administrativa da União Europeia. Não é muito fácil, né? Mas vamos tentar entender aqui. Os órgãos da União Europeia são Conselho Europeu, Parlamento, Conselho da União. Cada país tem um ministro. Comissão Europeia, que defende os interesses comunitários. O Tratado de Lisboa gera alterações na estrutura e no funcionamento. Passa a ter 3 presidentes, eleito pelo Conselho, outro rotativo e o presidente da Comissão Europeia. O Parlamento ganha mais poderes internos. A aprovação de qualquer lei depende da aceitação de 55% dos estados que fazem parte da União Europeia. Integração monetária é mais um ponto a ser discutido na União Europeia. A moeda única que eles tentam implantar é o euro, tá? Só que nem todos os países adotaram moeda única. A unificação monetária mostrou-se mais difícil que a integração política. Isso porque existiam países com fortes tradições nacionais. Além disso, a existência de expressivas desigualdades econômicas entre os países membros tornava problemática a equalização monetária. Para aderir ao euro, os países precisavam se submeter a diversas exigências, e isso fez com que alguns países não aceitassem, até mesmo porque existia uma taxa a ser paga em cima dessa moeda, e muitos países que não tinham condições financeiras não aceitaram. Graças à expressão econômica do bloco, o euro hoje tem uma forte cotação no mercado de moedas, valendo mais que o dólar estadunidense. Eu não sei quanto está a cotação hoje, mas nós vamos discutir em nossa aula. Eu queria que vocês observassem esse mapa. Nós temos uma legenda, e essa legenda mostra exatamente quais são os países que fazem parte da zona do euro, quais são os países que estão em perigo aí de ter uma crise, quais são os países que poderão se juntar à zona do euro, quais são os países que optaram ficar fora da zona do euro e quais são os países não integrantes da União Europeia. Fico por aqui, galerinha. Agora a gente vai voltar lá para a aula para poder discutir sobre os assuntos de hoje.